Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que forem nos ouvir. Nós estamos aqui no canal Família GEDEM. Nós vamos falar sobre dores inevitáveis e sofrimentos opcionais. O que é isso, né? Mas vamos antes fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores amigos do GEDEM, aos nossos mentores, que possamos receber todo o amparo, toda a inspiração e que nessas próximas semanas sejamos fortalecidos. Abençoa-nos a todos, que assim seja. Há dores inevitáveis. O sofrimento é opcional. Mas como opcional, né? Eu não quero sofrer. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 19, Santo Agostinho nos fala que a Terra é um mundo de provas e expiações. Não é um mundo de alegrias, não é um paraíso. E no item seguinte desse mesmo capítulo, François-Nicolas Madeleine, que foi cardeal em Paris quando encarnado, também nos diz: a felicidade não é deste mundo. Mas mesmo os ricos, os poderosos, os jovens, não são o tempo todo felizes. Aí o que eles nos diz? Ele nos diz, o François-Nicolas Madeleine: há ricos, há poderosos, há jovens que lamentam amargamente a sua condição de existência. Vamos guardar essa palavrinha para falar dela daqui a pouco. Lamentam. Aí François diz que a felicidade aqui na Terra é tão efêmera que nós só temos momentos de alegria, um dia, uma semana, um mês. Aí o nosso querido Mário Sérgio Cortella, grande filósofo brasileiro da atualidade, nos diz: nenhum e nenhuma de nós é feliz o tempo todo. Aliás, uma pessoa que é feliz o tempo todo não é feliz, é tonta. Quem fala isso é Mário Sérgio Cortella. Então, nessa frase, há dores inevitáveis, o sofrimento é opcional. Dor e sofrimento não são sinônimos. Existe a dor física, uma dor de cabeça, a dor de dente, dor no pé. Existem as dores emocionais, a dor de uma rejeição, de um arrependimento, de uma frustração, de uma perda. Quer dizer, são dores decorrentes de um acontecimento, de um fato, de uma consequência das nossas escolhas. Quer dizer, a dor vem e passa. Mas como é que ela vai passar? Se nós a aceitarmos, se nós olharmos para ela, nós a sentirmos e a compreendermos para tirar a lição que ela nos traz. Porque enquanto nós não aprendermos o que aquela dor tem a nos ensinar, ela permanece. Então, a partir do momento que a gente aprende, ela flui, ela passa. Por exemplo, surge o fim de um relacionamento, surge a dor. Então eu paro, reflito, onde está a minha responsabilidade nessa situação, onde errei, onde acertei. E aí eu tiro um aprendizado para me melhorar. Nessa situação, consigo entrar em serenidade, em equilíbrio e estar bem para conquistar novos relacionamentos. Ou então, se eu perco o emprego, e o que acontece? Eu olho para a situação dessa perda, faço uma autoanálise, onde que deixei a desejar, onde que não atingi as expectativas do empregador, quais meus pontos fracos, quais meus pontos fortes, como posso melhorar os meus pontos fracos. Aprendo, me melhoro e consigo um emprego melhor.
Então, a dor é decorrente de um fato. O sofrimento é a interpretação desse fato, o que esse fato desperta em nós. Se eu não aceito essa dor na minha existência, se eu fico apegada a ela não flui. A dor permanece e se transforma em sofrimento, em revolta, em martírio, em lamentação. Não foi isso que o espírito François Nicolas Madeleine falou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20? Há pessoas que sofrem porque lamentam amargamente a sua condição de existência. Então essas pessoas estão interpretando a sua condição de existência de uma forma negativa e caem na lamentação. E há outras formas de sofrer, também opcionais. Sofrer por antecipação. E se, né? E se não der certo o que eu estou planejando? E se esse projeto for por água abaixo? E se não gostarem de mim? E se eu falhar? É um monte de e se que vai se acumulando. Isso vai gerando ansiedade, vai gerando desespero, vai gerando uma preocupação desnecessária. A gente perde a energia, a gente fica desvitalizado, a gente perde até o foco no aqui e agora, no momento presente, naquilo que precisamos realizar. Outras formas de sofrer, quando a gente faz um dramalhão, o problema tem esse tamanho e a gente enxerga ele grande, grande. É o coitadinho de mim, ninguém sofre como eu, é autovitimização. Quando nós queremos colo, né? Disse que essa pessoa que faz um dramalhão sofre de si mesma. Por outro lado, tem aquelas pessoas que até têm problemas, percebem esses problemas, mas não enfrentam, não assumem a responsabilidade pelos seus atos, tem medo de assumir riscos. Tem aqueles que têm problemas e nem os enxergam, sabe? Eles estão iludidos, acham que estão felizes, porque estão numa zona de conforto, mas essa zona de conforto é aquilo que dá segurança, que não oferece riscos, eu estou lá, né, protegido, ela pode se transformar numa armadilha quando a situação externa muda. Por exemplo, se eu estou há muitos anos num emprego, eu não me capacitei para novas funções, não desenvolvi o meu lado profissional e essa função se torna obsoleta e eu sou demitida. E aí eu não consigo mais emprego em lugar nenhum, porque eu não sei fazer nada, só sabia fazer aquilo. Então a zona de conforto pode se transformar numa armadilha. Ou então, até quando essa mudança não vem de fora para dentro, mas é uma mudança aqui no nosso íntimo, porque nós estamos sempre amadurecendo, ampliando a nossa consciência, a nossa percepção. Então, surgem conhecimentos novos, muitas vezes eles vêm de encontro, se chocam àquilo que já construímos de crenças e valores na nossa cabeça, não queremos mexer naquilo que já está estruturado e simplesmente deixamos para lá porque dá trabalho. Tipo assim, digamos que tudo que eu aprendi, cada informação que veio na minha existência é uma pecinha de Lego, aquele brinquedinho delicioso. Aí a gente vai montando, vai construindo na nossa cabeça um castelo, uma cidadezinha, um barco, tá bonito lá. Aí a gente ganha novas peças de Lego, só que elas não se encaixam nisso que já estruturamos na nossa cabeça. Essas novas peças de Lego que chegaram a nós são novas informações. E aí não, isso daí, sabe, não encaixa naquilo
em que eu acredito, no que já está estruturado na minha cabeça. E a gente se fecha para novos aprendizados. Isso também acaba se transformando numa zona de conforto e que nos estagna. Sigmund Freud, pai da psicanálise, brilhante pai da psicanálise, ele disse: quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Olha só que frase genial. Quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Quer dizer, a gente evolui. Se não for pelo amor, vai ser empurrado pela dor. Então, enquanto a gente está assim, saudável, está num bem-estar geral, a gente se sente confortável, não é verdade? A gente não quer que nada mude na nossa situação. Mas aí vem a dor, para a gente sair dessa estagnação, para a gente sair dessa zona de conforto e crescer. Então, cada um tem um jeito de lidar com a dor. Isso vai depender das experiências que tivemos nas outras encarnações, nessa encarnação. É a nossa bagagem intelecto-moral que nos dá essa base. Então, é importante que nós façamos uma reflexão de que forma nós estamos encarando uma dor, seja ela qual for. Dores físicas, dores emocionais, dores de perdas, como é que nós estamos encarando? Nós achamos que a dor que nos atinge é injustiça, é uma injustiça da parte da vida, do destino, da Deus, é azar, é um castigo. Ou não, nós entendemos que é uma colheita, nós plantamos e agora estamos colhendo o fruto do que fizemos de bom ou de ruim. Então a dificuldade, a dor é um desafio, é uma oportunidade de aprendizado. É assim que nós encaramos a dor. Tem um psicanalista chamado Caio Fábio, ele escreveu um livro intitulado O que o Sofrimento Ensina. E olha o que ele escreve. Animais feridos sentem dor, mas não experimentam sofrimento. Já os humanos, por serem dotados de consciência, processam a dor e por isso sofrem. Então, o processamento da dor pode nos levar ao sofrimento. De que forma nós estamos processando a dor na nossa vida? Nós estamos vendo-a como um estímulo para a mudança, para a aquisição de resiliência, para desenvolver paciência, perseverança, humildade, sensibilidade, fraternidade, ou não, ou estamos processando justamente de uma forma oposta, de uma forma negativa. Então, enquanto a dor está ali, eu fico alimentando pensamentos negativos, eu deixo vir à tona somente lembranças desagradáveis, me sinto uma vítima dos outros, da situação, da vida, ou eu sofro por antecipação, não acredito nas minhas capacidades, me subestimo, não, e se, guardo mágoas, ressentimentos, fico alimentando a culpa por aquilo que fiz e não deu certo. Então tudo isso é escolha nossa. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, no item 19, nos ensina como processar a dor de uma maneira positiva. Ele diz assim: mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé,
amor e resignação. Então, a Terra é esse mundo de provas e expiações, estamos passando por esse momento tão delicado da pandemia, a felicidade ainda não é deste mundo, mas se nós sofrermos essa situação, né, passarmos por essa situação com fé, amor e resignação, diz Santo Agostinho, nós seremos compensados no futuro com a felicidade, com as bem-aventuranças. Mas já nesse momento atual, nós também somos compensados com coragem, com força, com fé. Então, ser resignado não é o mesmo que ser indiferente. Ser resignado significa aceitar a dor e agir. Não é sofrer passivamente, é transformar-se. Então, entendendo o porquê ela chegou e o para que ela está na minha vida. O porquê é a causa, é aquilo que eu fiz há um segundo atrás, na encarnação passada, aquilo que eu plantei. Deus é justo a cada um, né? Jesus nos ensinou a cada um segundo suas obras. E a finalidade é o para quê. O que essa dor vem me ensinar? Essa colheita é um aprendizado. Então, olhar para ela. Nós já tivemos muitas encarnações de erros, de acertos, provavelmente mais de erros, porque se a gente está neste mundo de provas e expiações e esse mundo, né, não existe felicidade plena aqui nesse mundo, nós erramos mais do que acertamos. Esses dias eu recebi uma mensagem assim no WhatsApp, é a fotografia de um gatinho, um felino de óculos, olhando a tela do computador, assim, pensativo, né? Compenetrado. Aí embaixo estava escrito assim, analisando o extrato kármico para saber quantas parcelas, ou seja, entre aspas, quantas reencarnações faltam para quitar o mundo de provas e expiações. Então, a dor vem para isso, ela é um freio para que a gente não se endivide mais, para que a gente não torne esse extrato kármico ainda mais pesado, mais endividado. É como aquela frase popular, cheia de sabedoria, há males que vêm para o bem. E Emmanuel, no livro da Esperança, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele fala essa mesma frase, há males que vêm para o bem, de outra forma. Ele diz assim, o sofrimento é o remédio justo para não suceder algo pior. Há males que vêm para o bem, é o remédio justo para não suceder algo pior. E a pandemia? Essa pandemia pelo Covid também é um remédio justo para a nossa sociedade, porque a gente olha aí, olha para nós, olha para os outros, olha para a sociedade, ainda somos, muitos de nós, materialistas, individualistas. Então a pandemia vem como um resgate coletivo, porque a sociedade é um ser coletivo e aqueles que erram juntos podem resgatar juntos. Essa pandemia vem como um resgate para acelerar o nosso progresso moral. Aquilo que levaríamos séculos de melhoria moral, nós podemos levar alguns anos, depende de cada um de nós, depende do quanto despertamos para essa oportunidade de aprendizado. Uma grande oportunidade estamos vivendo nessa nossa encarnação, para olharmos para dentro de nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Na sequência, o item 24, a Delphine de Girardin. Ela foi uma escritora, uma jornalista, ela foi dama da alta sociedade francesa, ela participou das reuniões
mediúnicas das mesas girantes lá em Paris no século XIX. Ela foi espírita, conviveu com Allan Kardec, morreu em 1855. E a partir de 1860, ela trouxe muitas mensagens por diversos médiuns, não por um só, por diversos, que estão na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, no livro nos Evangelhos segundo o Espiritismo. E a Delphine de Girardin, ela escreve esse texto intitulado A Verdadeira Desgraça. Ela diz assim: a verdadeira desgraça é maldizer as dores que são remédios. Por exemplo, a gente tem uma pneumonia, tem que tomar antibiótico, tem que tomar injeção. A gente vai maldizer o remédio porque ele é doloroso? Ou a gente vai no dentista, faz uma cirurgia? Então, são remédios, mas nós não os maldizemos porque são desconfortáveis ou dolorosos. Assim também na nossa vida diária, surgem muitos remédios que estão aí na dose certa para o nosso bem, para o nosso progresso moral. Então, por exemplo, pessoas difíceis na nossa convivência, elas acabam se transformando em agentes da nossa transformação moral. Em nossos personal trainers, né, a gente desenvolve tolerância, paciência, compreensão, perdão, a oportunidade de melhorarmos-nos. Então, as críticas que a gente recebe, às vezes podem ser justas, podem ser injustas, mas o importante é que nós olhemos para elas, para que possamos fazer uma autoavaliação e vencer o nosso orgulho. As dificuldades financeiras, que elas vêm nos ensinar? Paciência, perseverança, a busca de uma vida com mais simplicidade, o desenvolvimento da perseverança, da confiança em Deus, da confiança em nós mesmos, desenvolver a criatividade para encontrar soluções. As doenças. As doenças também são freios, porque cometemos abusos, lesamos o nosso perispírito, esse nosso corpo energético, que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. O nosso perispírito, ele é muito maleável, ele é muito influenciado pelos nossos sentimentos e pensamentos. Ele se desequilibra, se recompõe constantemente, a cada segundo, dependendo daquilo que estamos pensando, falando, fazendo. O Dr. Américo Canhoto escreveu um livro, Saúde ou Doença, uma questão de escolha. Olha o sofrimento opcional novamente. Se a gente escolhe cultivar pensamentos ruins. Então, a doença, ela vem assim como um freio para que a gente não continue se desviando das leis de Deus, para que a gente não continue abusando dos vícios ou até do nosso livre-arbítrio. A pandemia é essa pausa para despertar os valores da alma. Então, tudo isso são remédios na dose certa, que vem para o nosso bem maior, para que possamos evoluir, porque nós não somos esse corpo físico, nós estamos nesse corpo físico, nós somos espíritos imortais e a nossa finalidade é a evolução. Então, a dor em si, ela não impõe sofrimento, isso é uma escolha nossa. Agora, a interpretação da dor pode levar ao sofrimento. O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, diz que ele tinha um espinho na carne. Ele foi tão maltratado, jogado no monturo depois de ser torturado, sofreu naufrágio, mas ele diz que ele não se afligia.
É espinho na carne sem aflição, porque era uma dor que ele compreendia, que essa dor vinha para o seu desenvolvimento espiritual. Então, se a gente tem a dor e a gente tenta esconder essa dor, a gente tenta controlar a dor, o que acontece? Ela fica mais reforçada. Tudo que a gente soca lá no nosso inconsciente fica lá agindo no nosso psiquismo, sendo donos de nós mesmos. Então, para que possamos tirar proveito da dor, aprender com a dor, nós precisamos mergulhar nessa dor, aceitá-la e ressignificá-la para que possamos sair mais fortes. Porque a dor que a gente não sente, não vê, não reconhece, acaba nos deixando presos ao passado. Então a gente precisa sentir essa dor, ver essa dor, precisa reconhecer essa dor para processá-la, ou seja, ressignificá-la. E aí ela passa, ela flui, ela se dissolve. O que significa ressignificar? Então, por exemplo, eu errei, mas em vez de alimentar a culpa, eu posso cair em mim, fazer uma autorreflexão e dizer assim, bom, agora eu reconheço que eu errei. Mas naquela ocasião, eu não sabia tudo que eu sei hoje. Então, para que eu vou me culpar? A gente não fica cobrando coisas de uma criança pequenininha, porque ela não sabe ler, não sabe cozinhar. Então, nós também estamos num processo evolutivo. Graças a Deus que hoje somos melhores do que ontem e estamos reconhecendo o nosso erro. Mas isso não significa que precisamos nos autopunir, nos martirizar, porque isso também vai nos estagnar. Ou então, outro exemplo de ressignificação, o outro me magoou. Sim, mas eu também magoo as outras pessoas e às vezes nem percebo. Quem sabe naquele momento da mágoa em que ele me magoou, ele não estava bem. Então não vou levar para o lado pessoal. Então a dor é essa oportunidade de autoconhecimento. Jesus nos disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Tem um texto antigo em aramaico que essa frase vem escrita assim, mantenha-se em marcha você que chora, porque será consolado. Então manter-se em marcha, apesar da dor, trabalhar, se esforçar, perseverar, ter paciência, coragem, resignação, aceitação mais ação. E se já estamos nesse sofrimento, então é como superá-lo? Entender que nós não somos os únicos que estamos sofrendo, reconhecer nossas responsabilidades e aprender com os erros, fazer assim um processo de autoconhecimento, ressignificando o passado, buscando ajuda na oração, inclusive no evangelho no lar, e entendendo que tudo passa. O Mauro Sérgio Cortella escreveu o seguinte: tem que ter esperança ativa, aquela que é do verbo esperançar, não do verbo esperar. O verbo esperar é aquele que aguarda, enquanto o verbo esperançar é aquele que busca, que procura, que vai atrás. Esperança e resignação. Porque quando a gente sabe esperar com resignação, nós já estamos sendo antecipadamente vitoriosos. Jesus nos abençoe, nos dê muita força, muita coragem, muita fé, nos ensine a ser resignados. Abençoa-nos a todos, que assim seja. Muito obrigada.